Hoje o RBV News Entrevista conversa com um farmacêutico e bioquímico formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o Dr. Renato Oliveira, que possui um blog para dar orientações sobre os remédios, o orientaremedio.com.br. Olá, Dr. Renato, obrigada pela sua presença nos nossos estúdios. Bom, eu estava olhando o seu blog lá, o senhor traz várias orientações, né, sobre automedicação, uso correto de medicamentos, entre outras coisas, não é? Perfeito. Quais são as coisas que as pessoas que entram no seu blog, elas podem também observar ali? Bom, o blog, exatamente, ele se destina a passar informações, como a gente diz na nossa missão, né? Informações inteligíveis das pessoas. Por que inteligíveis? Porque nem sempre as informações em que as pessoas encontram na literatura, nas bulas ou qualquer processo de informação, elas são claras. Então o objetivo é trazer essa linguagem científica de uma forma mais, vamos dizer assim, digerível para as pessoas. Então o meu blog ele já consta de 8 artigos, ou não, aliás eu não digo meu blog porque na realidade eu tenho um parceiro assim muito importante que se chama-se Jefferson Rios, que ele é formado pelo Instituto Federal nessa área de Ciências da Computação e também é formando em Ciências da Computação da Universidade Federal. Então ele tem me ajudado muito, porque na realidade eu não entendo muito disso, eu entendo de medicamento. Nesse blog as pessoas elas podem, por exemplo, encontrar nos diversos artigos que eu já escrevi. O primeiro foi sobre automedicação, em que eu digo o grande risco que essa epidemia, vamos dizer assim, existente no país, de pessoas que fazem e que cometem essa atitude de tomar um remédio sem a devida habilitação. As pessoas às vezes acham que é um remédio inofensivo, que não vai fazer nada. Então, assim, corre-se o risco de até chegar-se a óbito com a automedicação? Com certeza. Aqui no país estima-se, através de pesquisas feitas, que 30 mil pessoas morram por ano devido à automedicação. Estima-se que de 4 a 11% das pessoas elas venham a se internar por conta de reação adversa a medicamentos, e esse número sobe acima de 25% para as pessoas acima de 80 anos. Essas pessoas elas fazem a prática de até mesmo através da prescrição médica do que se chama de polifarmácia. O que é polifarmácia? É o consumo de mais de um medicamento, tá? Em um tratamento. E isso é muito comum nos idosos. E quanto mais medicamentos você acrescenta no seu book de terapia, vamos dizer assim, no seu rol de terapia prescrita ou não, você está aumentando a possibilidade de ter um efeito colateral mais intenso, mais grave, uma reação adversa a medicamentos. Então, quer dizer, nessa faixa etária de acima de 80 anos, nas crianças, né, principalmente, né, nas pessoas que são assim... Um simples remédio para dor de cabeça pode causar efeitos devastadores. Exatamente, um simples remédio para dor de cabeça, junto com aquele efeito analgésico, ele pode ter um efeito irritante gástrico muito grande. Aspirina, por exemplo. A aspirina ele é um medicamento que ele irrita extremamente a mucosa gástrica, né, podendo provocar até sangramento. Uma dose acima do que a pessoa necessita de aspirina pode dar zumbidos, tonturas. E a aspirina também, o ácido acetil salicílico, né? Vamos dizer que não existe somente aspirina, existem outras marcas no mercado, né? Outros nomes de fantasia, né? Ele interfere também na agregação plaquetária. Então pessoas que vão doar sangue, pessoas que vão passar por um processo de cirurgia não deveriam estar consumindo sem uma prescrição médica, sem uma atenção médica, o medicamento chamado ácido acetil salicílico, mais conhecido como aspirina. E o senhor tem dados do estado que tem o maior número de incidência de automedicação? Olha, de pronto assim eu não saberia responder, mas o que eu sei é que há aproximadamente 2 anos atrás, Mato Grosso do Sul eram 2 recordistas, se não recordistas, de intoxicação por medicamentos e também até mesmo pela grande quantidade de farmácias existentes na cidade, é uma porta aberta para a automedicação. Bom, né, no seu blog as pessoas podem tirar dúvidas, mandar, né, dúvidas que são orientadas pelo senhor. Perfeito, no blog existe a possibilidade de fazer comentários, de sugerir matérias, estamos no Twitter, Facebook, então tem todos esses canais de comunicação que as pessoas podem usar e abusar, vamos dizer assim. Agora pode usar e abusar do blog, porque não é medicamento, não se deve usar e abusar de medicamento,
sem prescrição médica. Mas do nosso blog estejam à vontade, porque ele foi um blog feito para atender as pessoas. Como eu disse, é uma paixão minha, essa área de medicamentos, e eu montei esse blog junto com o Jefferson por acreditar no mesmo. Então foi para orientar as pessoas da existência do blog. Exatamente, a existência do blog foi exatamente para orientar as pessoas. Por exemplo, existem informações assim no blog, eu vou citar um pequeno exemplo. Tá? Eu fiz um dos artigos, eu e o Jefferson fizemos, a respeito de medidas de medicamento. Então as pessoas utilizam muitas colheres domésticas para fazer as medidas. Sopa, exatamente, jamais deveriam utilizar as colheres domésticas. Mas por quê? Porque existe um trabalho científico, tá? De que essas colheres elas não têm uma medida padronizada, não tem um volume padronizado, elas têm vários formatos, e então numa colher de chá, vamos supor, existe uma diferença de até 40% a menos de que a pessoa ingere do medicamento quando usa uma colher dessas domésticas de chá. Então, quer dizer, a pessoa está fazendo uma subdose da medicação. Então, qual é o conselho? É usar o copo medida, a colher medida, padronizada. Eu até orientei no blog, se não vier acompanhando o medicamento, essa colher medida, a pessoa deve ligar para o serviço de atendimento ao cliente dessa empresa que fez o medicamento, postar a reclamação. No caso de não ter, vai a uma farmácia de manipulação que eles têm copos medidas, eles têm colheres, adquiram de forma avulsa, com orientação do farmacêutico, mas jamais, a partir de hoje, quem ouvir a minha matéria, esqueça de pegar a colher da gaveta para dar remédio. E qual que é a dica que o senhor dá para as pessoas não correrem o risco de se automedicarem, de sofrerem, de terem que parar no hospital por uma automedicação? O conselho que eu dou é para que essa pessoa tenha uma interação assim, muito próxima dos profissionais de saúde quando o assunto diz respeito ao remédio, quando o assunto diz respeito ao medicamento, né? E que as pessoas também não sejam inimigas, entre aspas, vamos dizer assim, das outras, de indicar um remédio que foi bom para ela, mas que pode não... de pedir conselho de Exatamente. Eu vou citar um pequeno exemplo que eu vi numa rede social, uma receita que teve mais de 900 comentários, que a pessoa passou de um suco. E nesse suco, entre maçã, ia hortelã e gengibre. Todo mundo falando maravilhas do suco, que o suco emagrecia, que o suco era bom para a digestão. Até o suco você tem que tomar cuidado. Exatamente, porque nesse suco, especificamente, é hortelã e gengibre. Hortelã e gengibre, existem substâncias ali naqueles produtos que são abortivas. Então a mulher grávida, uma mulher amamentando, jamais deveria consumir esse suco. Eu até fiz uma postagem com as recomendações. E mais, o suco ainda ia, se não me engano, 2 limões, né? Então, por exemplo, o limão ele confere acidez para o estômago, né? E essa acidez pode interferir na absorção para a corrente sanguínea de diversos medicamentos. Por exemplo, a amitriptilina, que é um antidepressivo, essa informação está no blog. Ela tem o seu efeito diminuído em ambiente ácido, a absorção. Então, aquele antidepressivo, se tomado junto com o suco que foi passado a receita nessa rede social, vamos dizer assim, ela teria um efeito diminuído, a amitriptilina. Então tem que tomar cuidado até com sucos agora. Exatamente. Então, o que eu penso, que a pessoa deveria levar a receita, chamar o farmacêutico de lado, ou chamar o médico do lado, e perguntar tudo que ela tivesse de dúvidas. Como é que ela vai tomar aquele medicamento, até quando ela vai tomar o medicamento, quais são os efeitos colaterais esperados daquele medicamento. Então, perguntasse todas as dúvidas e, de preferência, até saísse com uma informação por escrito. Bom, tem uma substância que os jovens eles estão ingerindo para mascarar o teste do bafômetro, né? O senhor tem conhecimento? Bom, eu tenho conhecimento. Na realidade, isso aí é um produto, é como se fosse uma vitamina do complexo B, tá? E na realidade, ele tem esse efeito, de fato, de acelerar o metabolismo do álcool, mas não a tal ponto de burlar o bafômetro. Então, quem tiver consumindo esse tipo de produto com essa finalidade é um uso indevido, tá? Ele está correndo risco de alergias, porque esse tipo de produto ele pode causar alergias ou outros efeitos até inesperados em associação com álcool, porque existe também aquela questão da interação daquela substância que não faria um mal
numa determinada circunstância, porém ingerida com outra, como por exemplo o álcool, causar um efeito colateral, então pode criar uma reação riscos adversa. para o organismo. Para o organismo, exatamente. Tá certo, doutor Renato. Dá o endereço de novo do blog? Gostaria de deixar o endereço do blog, que é o http://orienta remédio, tudo junto, remédio sem acento, .com.br, tá? A nossa equipe, eu e o Jefferson Rios, estamos assim, teremos muito prazer em atender todo mundo nas dúvidas, nas sugestões e até nas críticas também, porque a gente não é perfeito, o blog está numa fase bastante inicial ainda, mas a nossa vontade é muito grande. Tá certo, muito obrigada. Obrigado e disponha da gente. E eu conversei com o Dr. Renato Oliveira, o criador do blog orientaremedio.com.br.